E deu ruim aí para o senhor Donald Trump, bateu o desespero no Trump, viu? Segundo aí fontes da Casa Branca disseram, a imprensa norte-americana tem uma chance aí de hoje o pessoal do Trump ligar para os chineses. Não é ele que falou que a China que tinha que falar com ele, chegou até a fazer tweet dizendo que ficou o dia inteiro esperando uma ligação dos chineses, que mais de 75 países ligaram para ele e que estavam, abre aspas, beijando a bunda dele. Foi isso que ele falou dos países que ligaram para negociar com ele. E que a China não. E que porque a China era arrogante, ele ia dar mais tarifas aí, aumentar as tarifas da China. Pois bem, ontem a China, logo de manhã, anunciou o seguinte, anunciou que ia aumentar as tarifas a produtos estadunidenses até 125%, de 84% a 125%, começando aí hoje, e que não aumentaria mais que isso, porque isso já torna inviável o comércio entre China e Estados Unidos. Então, a partir disso, segundo aí o porta-voz do comércio chinês, isso é uma piada. Aumentar mais do que isso aí é piada. É o termo que eles usam lá em chinês, né? E aí foi traduzido do chinês para o inglês, eu estou traduzindo aqui para falar, isso é palhaçada já, hein? Palhaçada que está fazendo os Estados Unidos. De agora em diante, se os Estados Unidos tomarem medidas contra a China, a retaliação não virá por meio de mais tarifas, porque isso já torna inviável. A retaliação virá por outros meios. Eu expliquei aqui que a China começou a fazer duas coisas mais ou menos em silêncio, sem aí alarde nenhum. A primeira, começou a vender aí os seus títulos da dívida pública norte-americana. Tem uma declaração aí do porta-voz do governo chinês de anteontem à noite, em que ele fala, os Estados Unidos da América nos devem $1 trilhão e eles não têm dinheiro nem sequer para pagar os juros. Por isso, talvez esteja aí aumentando tarifas. Porque, para quem não sabe, tarifa nada mais é do que um imposto de importação. Quando algum estadunidense importa alguma coisa, ele é quem paga o imposto, não é o país. Então, ficou ruim aí, porque a China parece que vai começar aí a cobrar a dívida que tem. E os Estados Unidos vão ser obrigados a aumentar os juros. Aí vai ficar ruim, viu? Aumentar os juros quer dizer que vai jorrando dinheiro público para o lixo, que é o que acontece hoje no Brasil. Para quem não sabe, nós, brasileiros, pagamos $1 trilhão em juros da dívida pública por conta aí dos bandidos que estão no Banco Central e que impõem aí a maior taxa de juros do mundo sem motivo algum. É só para roubar dinheiro. É o roubo de dinheiro público legalizado. Por que legalizado entre aspas, Thiago? Porque não deveria ser, mas é legalizado sim, porque eles estão roubando dinheiro público, $1 trilhão por ano. E a gente é obrigado a pagar. Fim. E aí vai tudo para os banqueiros bilionários, que eles são os maiores detentores dos títulos da dívida pública do Brasil. Nos Estados Unidos, os maiores credores são Japão e China. A China era o maior credor, hoje é o Japão. Porém, a China tem outros títulos aí de dívida dos Estados Unidos, chega a $1 trilhão. Estão começando a vender isso, a vender esses títulos. O dólar desvaloriza quando esses títulos são vendidos. Por um lado, para o Trump é bom o dólar desvalorizar, porque ele pode exportar mais. Por outro lado, ele não está exportando mais para quase ninguém, porque está todo mundo boicotando produtos dele. Então tá difícil aí para o Trump. Para a China, por um lado, é bom que o dólar desvalorize, porque aí países que têm reservas em dólar começam ali a falar, é melhor a gente não ter mais reserva em dólar, melhor não ficar mais usando o comércio todo em dólar e tudo mais. Por outro lado, é ruim porque os Estados Unidos ficam mais competitivos aí no cenário exterior. Quanto menos valer a moeda, os estadunidenses ganham em dólar, quer dizer que os salários deles são menores, quer dizer que eles têm um custo de produção menor e aí os produtos deles ficam mais baratos. Só que não tem chance deles concorrerem aí no que é o que a China mais ganha, que são aí produtos pequenos ali e produtos super tecnológicos. Primeiro, porque eles não têm essa tecnologia, e segundo, porque produtos como, um exemplo, isso aqui, o boné lá, Make America Great Again, todos eles são made in China. Por quê? Porque a China tem maquinário com tecnologia que os Estados Unidos não têm e que fazem lá 1000 bonés por minuto e os Estados Unidos não conseguem. Vai ser igual num vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais e que viralizou muito. Uns americanos assim, eles lá numa máquina de costura assim, fazendo um boné. É isso. Eles não têm o maquinário que a China tem. E custa caro. Então, tá ruim. O Trump deve aí ligar para a China. E aí, a outra maneira que a China começou a fazer eu expliquei aqui num outro vídeo, começou aí a usar já o seu novo sistema de pagamentos, que envolve aí o Yuan digital. E esse sistema de pagamentos vai substituir o SWIFT pouco a pouco. O que está apavorando aí os Estados Unidos é que, e aí principalmente, quando eu digo Estados Unidos, não é o Trump, são os empresários bilionários.
é que as ações dessas empresas caíram muito, muito mesmo. O Trump fez uma manobra ali nessa semana e ele mesmo confessou, vou te mostrar aqui o vídeo já já, que foi para dar algum dinheiro para os seus amigos. Ele cometeu, é crime, tá? Isso é crime, isso dá mais de 10 anos de cadeia nos Estados Unidos, mas não é um país sério. Ele não vai ser preso por isso, não tenha dúvidas. Que é, ele sabe que como presidente, um tweet que ele faz as ações das empresas aumentarem ou abaixarem. E ele sabe que se ele fala para um amigo dele, compra agora, compra muito, e o amigo dele, bilionário, compra bilhões em ações, e aí ele vai lá, aperta o botãozinho, faz um tweet, o amigo dele vai ganhar alguns bilhões em poucos segundos. E é isso que aconteceu. O Trump confessou na frente de todo mundo, era para ter sido preso em flagrante, que ele fez isso. Ele confessou, e ele ainda mostra, e fala, nada mal, ganharam um dinheirão aí, meus amigos. Vou te mostrar aqui o vídeo, é inacreditável, tá em inglês o vídeo, e tá com legenda em espanhol. Vamos lembrar que em espanhol, eles não falam número bilhão, eles falam 1.000 milhões, só para você entender aqui, porque em determinado momento o Trump vai falar isso aí, Aí ele diz... Aí ele fala, o meu amigo aqui, ele fez 2 bilhões e meio de dólares hoje, ganhou 2 bilhões e meio de dólares hoje, e ele ganhou 900 milhões, Nada mal, né? Nada mal. Ele mostra para todo mundo, eu dei informação privilegiada para os dois, eles ganharam dinheirão. Só que o que ocorre é que no dia seguinte as ações caíram. Isso foi na quarta, na quinta caíram e na sexta também. E esse pessoal, nossa, ele ganhou 2 bilhões e meio, só que ele já deve ter perdido uns 30 para ganhar 2,5, porque quem ganhou na quarta-feira é porque já tinha perdido muito antes. E aí tem uma pressão enorme para que o Trump pare a guerra comercial com a China. Por isso que já se fala aí que ele pode, recuar 1000 passos aí na estratégia dele e ele ir lá se humilhar para os chineses e falar, olha, não é melhor a gente negociar, que dessa maneira que tá ruim, tá muito ruim. Imagina um amiguinho do Donald Trump, o dono da Apple, nazi-fascista, falando, para eu produzir um iPhone nos Estados Unidos, custa mais que o dobro. E o pior, você está impondo aí sanção à China, mesmo se eu mudar aí a minha produção para outro país, a produção do iPhone, a boa parte é em Taiwan, mas eles produzem as peças e mandam para os Estados Unidos e a fábrica é lá. A fábrica monta, né? Não produz, ela monta o iPhone lá. E aí vai ficar ruim. Por quê? Porque as empresas, eu expliquei isso aqui faz uma semana, mais uma semana. Eu falei, as empresas não estão tendo como se organizar. O que eu vou fazer nos próximos meses? Porque o Trump toma uma decisão e aí 2 dias depois, ou uma semana depois, ele toma uma decisão contrária. Imagina a empresa investindo bilhões para mudar toda a sua linha de produção de um país para outro. Eu dou o exemplo da Apple, porque a Apple anunciou que vai produzir mais iPhones no Brasil, sim ou sim. Isso já foi anúncio. Vão produzir mais iPhones no Brasil e vão investir alguns bilhões no Brasil para produzir lá, porque o Brasil, aconteça o que acontecer, vai ter tarifas menores aí com os Estados Unidos do que o resto do mundo. Mas agora, pensa, um investimento bilionário. Aí chega a semana que vem, o Trump fala, vou tirar todas as tarifas da Taiwan, pode produzir lá. Aí, gastei um dinheirão aqui, perdi, vou tirar as tarifas da China. Mudei toda a minha escala de produção, aí você imagina, tem que mudar os navios de containers que passam de lá para cá, ver como é que vai ser o transporte, falar com o governo do país A, B, C, D, E, porque aí o Brasil e outros países que estão aumentando a produção também na Índia, tem acordo com tal país, mas com outro não tem, e ver como organizar isso, e aí chega o Trump e desfaz tudo. Quer dizer, não dá. Cenário de incerteza é a pior coisa que pode acontecer. Por isso, tá aí essa mega pressão aí para que ele ceda aos chineses. E o Xi Jinping está só rindo, só dando risada à toa, não está nem aí. Um dos porta-vozes aí do governo chinês foi a um canal de TV norte-americana, em que a apresentadora falou para ele, mas se vocês retalharem os Estados Unidos, vocês vão perder aí o mercado estadunidense. Ele falou, a gente não está nem aí. Ela, mas é 15% de tudo que vocês exportam? Ele falou, a gente não está nem aí. A China tem 5.000 anos de existência. A grande maioria desse tempo, os Estados Unidos nem existiam. Então a gente sobrevive muito bem sem eles. E a gente vai sobreviver mais 5.000 anos. Não tem problema algum. Daí você vê a diferença de uma civilização aí milenar contra um país aí que acha que ainda é dono do mundo. Enquanto isso, o presidente da China está lá na China com o Pedro Sánchez, que é o presidente da Espanha. Pedro Sánchez, se você
não o conhece, eu vou te mostrar aqui uma foto dele em 2018, e aí você vai entender quem é Pedro Sánchez. Pedro Sánchez não era ainda presidente da Espanha, ele era o líder da oposição, Lula livre pela democracia Brasil, numa época em que a imprensa, não só brasileira, mas mundial, demonizava o Lula. Na Espanha, eu morava na Espanha nessa época, o que se falava era em versão aí da Rede Globo. O Lula foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção, não sei o que lá. E não se falava da perseguição ao Lula. Eu conversei com alguns espanhóis que até falavam, olha, tem coisa errada ali no julgamento do Lula, né? Mas não sabiam, não tinha ali, porque a imprensa não falava. Só quando saiu a Vaza Jato é que aí na Espanha se normalizou, porque o El País foi um dos países que publicou, e aí se normalizou. Em 2019, ó, Lula é um preso político, ele está sendo perseguido no Brasil. Aí sim, eu posso dizer, também morava na Espanha em 2019, que ali o povo espanhol ficou sabendo. Mas ali no momento em que quase ninguém apoiava o Lula, estava lá o Pedro Sánchez. E aí ele foi conversar com o Xi Jinping, porque a Espanha tem uma postura diferente da União Europeia em muitas coisas, porque a União Europeia é aí liderada geralmente pelos alemães. E os alemães têm uma postura 100% pró-holocausto, não só na Segunda Guerra Mundial, mas agora o holocausto em Gaza. Os alemães são aí o país. Se alguém foi com uma bandeira da Palestina na Alemanha, a polícia te espanca. Eu publiquei vídeo aí no Twitter dessa semana de uma menina de 13 anos que foi presa na Alemanha porque estava com uma faixa ali, ó, paz na Palestina. Você não pode pedir paz na Palestina pacificamente na rua que a polícia te prende, mesmo criança. Aí você vê aí, Alemanha 2025, nazismo voltando com força lá. E aí, esse país aí, que é um país fraquíssimo ultimamente, aí eu falo fraquíssimo de inteligência dos seus líderes nos últimos anos, é subserviente àquela política dos Estados Unidos que tinha no governo Biden. Só que agora aquela política ferrou com a Alemanha, né? A Alemanha está em recessão. A Alemanha tá para perder aí boa parte da sua indústria e foi o país mais ferrado aí da União Europeia pela decisão do Donald Trump. E a Espanha lidera ali um bloco da União Europeia que está do outro lado, que fala com todo mundo. E aí o Pedro Sánchez foi na China e o presidente da China falou, olha, tá na hora da gente se unir com a Europa. Os europeus que quiserem, a gente precisa se unir contra o que os Estados Unidos estão fazendo, porque vocês estão ferrados. Aí a von der Leyen, que é a chefe da União Europeia, outra genocida ali, uma das principais ali que estão matando palestinos e palestinas ali na faixa de Gaza, ela é uma das principais financiadoras ali, apoiadoras disso tudo. Mas ela, finalmente aí, uma das pessoas mais burras do universo, ela reconheceu, caramba, o Trump tende aí a prejudicar muito a Europa, a gente precisa ver outros mercados aí, vamos abrir com a China agora. E aí estão fechando acordos comerciais com a China e o governo brasileiro está insistindo num acordo que é o acordo Mercosul com a União Europeia. Só que a França está barrando esse acordo. Porque o agro lá da França acha que é ruim esse acordo para eles. E, para piorar, no Mercosul, a Argentina e Paraguai também não querem, porque tem dois governos de extrema-direita que são subservientes ao Trump. Falar em extrema-direita, sabe o que o Trump fez anteontem? Nem fiz vídeo sobre isso, que é um assunto pequeno, só para dar uma risadinha. Cortou a carne da Argentina. Não vai mais importar carne argentina. Agora vem cá. 75% das exportações de carne da Argentina são para os Estados Unidos. E o Milei tem apoio total do agro lá, agropecuários, dos argentinos. Esses caras que apoiam o Milei vão perder o negócio, 75% do que eles vendem é para lá e vão cortar da Argentina. Se ferrou, bem feito. Pois bem, tem uma frase em espanhol que é desfrutem lo votado, que é aproveita aí o seu voto, desfruta aí o voto que você deu no Milei. Pois bem, voltando aí ao assunto, o presidente da China estava falando com o presidente da Espanha e olha só quem é que cita aí o presidente da China. Vou te mostrar, e aí você vai ver quem é o político aí que está com mais moral no mundo inteiro. Infelizmente a legenda está pequena, mas dá para ler aqui, né? Dá para ler aqui a legenda? Dá, né? Então vou dar o play aqui no... Vamos lá. 巴西总统卢拉、南非总统拉马福萨联合发文，呼吁支持多边主义，维护全人类共同福祉，反对孤立主义、单边主义。
Aí você vê aí o que ele fala, ó. Eu estava aí falando com o Lula, o presidente sul-africano, para a gente ampliar aí o multilateralismo, enfim, ampliar aí os negócios entre nós e também entre os europeus. E aí eu vou te falar, não é coincidência que o Pedro Sánchez, depois da China, ele vai para o Vietnã. E não é coincidência que a China se reuniu com o Japão e com o Vietnã, depois do Lula ir ao Japão e ao Vietnã. E não é coincidência que o Lula, agora no mês que vem, vai encontrar também com o Pedro Sánchez e vai encontrar com o Xi Jinping e vai se encontrar com o Vladimir Putin, porque o Lula está ali liderando a reação ao Donald Trump. Então o Lula fica quietinho e tal, ele até critica o Trump, ele consegue manter o Brasil numa posição ali que é até beneficiada aí por essas tarifas e, ao mesmo tempo, ele lidera ali toda a reação aos ímpetos de Donald Trump. Então, veja aí que não tá bom aí para o Trump. Ele está sofrendo pressão interna por empresários aí que são os mais ricos do mundo, que estão perdendo muita grana por causa dele. Para você ter uma ideia, essa semana, o dinheiro que foi retirado da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ou seja, o prejuízo que tiveram as maiores empresas dos Estados Unidos, é o equivalente a 3 PIBs do Brasil. 3 PIBs do Brasil. Você consegue imaginar isso? Quando o PIB do Brasil sobe 1%, tem jornalista da Globo falando, nossa, PIBinho. Agora você imagina perder 300% do PIB do Brasil em uma semana. É isso aí que o Trump conseguiu, feito inédito na história aí. Parabéns aí ao Trump pela sua burrice. E prepara que vai piorar bem, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra a extrema-direita. Falou!